Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou psicólogo. Estou aqui a pedido do Gabriel da Casinha Azul para conversar um pouquinho com vocês sobre esse mês, o Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? O amarelo é uma cor que remete à saúde mental e nesse mês existem várias ações que acontecem é, principalmente com relação à prevenção do suicídio. Isso tem a ver também com o cuidado quando as pessoas perdem o sentido da vida, com relação à depressão, ansiedade, todas essas questões que nos afligem mentalmente. Esse mês ele é muito importante porque várias pessoas se interessam pelo tema. A gente sempre tem oportunidade, como eu estou aqui, de falar. As empresas fazem ações voltadas a essa questão da saúde mental, escolas, várias instituições. Esse assunto ele deve ser tratado com muita seriedade o ano todo, mas a gente aproveita o Setembro Amarelo, onde as pessoas parecem que se interessam mais, então é com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que são essas ações, o que é essa condição de depressão, de suicídio. Esse assunto ele ainda é considerado um tabu. Nós vivemos um momento há muitos anos de números altíssimos com relação ao suicídio em si. Então, é considerado um problema de saúde pública. Para vocês terem ideia, nos dados mais atuais dos últimos anos, nós temos uma morte a cada 40 segundos por suicídio no mundo. Então isso é uma coisa muito grave. Hoje a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus e a gente se preocupa muito com esses números que a gente vê. Mas a gente já vive essa epidemia do suicídio há vários anos. E é claro, esses números estão baseados nos casos que são registrados, onde essas mortes realmente são caracterizadas como suicídio. Mas tem muitas que não são, que acabam não sendo registradas dessa forma, e temos ainda um número muito maior de tentativas, de pessoas que tentam e não deu certo. Portanto, falar sobre esse assunto é realmente um passo importante para combater esse problema. Por quê? Principalmente porque esse caminho do desajuste mental, da depressão, da perda de sentido da vida, é por si só, pelo sentimento que traz, um caminho muito solitário. Então nós precisamos realmente falar sobre isso quando temos oportunidade. O que é a depressão, o que é a perda de sentido da vida? Talvez muitos de nós tenhamos sentido uma tristeza mais forte em algum momento, quando acontece alguma coisa que a gente tenha que lidar. O meu jeito de ver esse assunto é o seguinte: nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma certa estrutura para lidar com os nossos problemas. Nós temos ferramentas internas, temos as nossas próprias condições, as nossas habilidades emocionais para lidar com o mundo, com as pessoas e com os desafios e problemas constantes que a nossa sociedade e a nossa convivência nos impõe. Mas a gente tem um certo limite da força. E às vezes a gente passa por situações que são muito pesadas, no sentido de serem muito mais fortes do que a gente tem condições de suportar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma perda, o falecimento de uma pessoa que a gente gosta, ou o término de um relacionamento que para nós é importante, às vezes a perda de um emprego, ou alguma situação que traz uma carga emocional muito intensa. E aí ela vem com um peso grande, e o que a gente vai fazer? Vai tentar
carregar, vai tentar sustentar toda aquela situação com as condições que a gente tem. E normalmente a gente consegue, né, fazer isso e depois se livrar desse peso. Mas existem muitas pessoas, né, eu ia falar algumas pessoas, mas infelizmente esse número é muito grande. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né, onde num determinado momento da vida, todo esse peso emocional, essa carga, essas sensações que às vezes não são só de coisas do exterior, mas também são coisas que estão no nosso íntimo, em função de coisas que a gente viveu, de traumas, situações que ficaram mal resolvidas, muitas vezes relacionadas à nossa infância, quando a gente é muito frágil, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não consegue vencer, né? A pessoa não consegue se fortalecer diante daquela carga. Então ela entra num estado de tristeza que se prolonga, né? Vai se prolongando e não passa, né? Não passa, e aí a pessoa entra num quadro depressivo e aí a vida vai ficando cinza, a vida vai ficando difícil. Tem gente que vive isso no momento X da vida, pode acontecer mês que vem. Tem gente que já carrega isso desde uma idade talvez de mais novinho, né? E a depressão em si não tem uma explicação para isso. Não tem quem descobriu ainda, é lá no cérebro, no lugar tal, que começa a dar um problema. Não, ela é uma síndrome, né? A gente fala uma síndrome porque ela pode vir de vários fatores, inclusive fatores biológicos, né? Não só com relação aos problemas sociais e de relacionamento, mas às vezes por algum déficit do nosso organismo. Então, quando a gente se encontra numa situação assim, a gente tem que realmente buscar ajuda. Por quê? Qual é a boa notícia? É que tem tratamento, né? Tem tratamento tanto para esses aspectos que são biológicos, como para esses aspectos que são sociais e psicológicos. Hoje em dia, a ciência já avançou em todas essas áreas, tanto a ciência médica quanto a ciência da psicologia já avançou bastante nesse sentido. Então, tem tratamento e é possível ter curas, né? Isso a gente precisa saber, porque como é uma coisa assim meio emocional, meio que a gente não sabe onde está, não é num lugar físico, a gente nem sempre acredita que pode sair daquilo e pode parar de sentir essa sensação tão ruim, tão deprimente e tão triste. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês bem rapidinho que mas para dar esse recado, né, que tem tratamento. Então, se você conhece alguém que passa por esse problema, que tem depressão, que tem perda de sentido da vida, ideação suicida, saiba que existem tratamentos eficazes. Precisa ser um tratamento tanto com o médico psiquiatra, através de medicamentos que vão agir nessa biologia, nessa fisiologia e podem ajudar, quanto tratamentos emocionais com psicólogos, terapeutas, né? Aí cada um vai se identificar de uma forma. Mas o importante é saber que existe. E se você tem, ou se você conhece alguém que tenha e queira ajudar, trate essa pessoa com carinho, com respeito, com receptividade. Não tenta resolver nenhum problema dela, porque você não tem esse poder. Mas a ouça, escute com o coração aberto, apenas entenda o que ela está passando, mostre que você entendeu e aí você conseguirá com certeza dar um voto aí de confiança, né? E para nós mesmos também, né? A gente tem que se tratar de uma certa forma, tentar entender e buscar ajuda com alguém que a gente conheça, com alguém que a gente tenha referência, às vezes é alguém da nossa religião, às vezes é alguém da nossa comunidade, mas a gente precisa buscar esse auxílio, tá bom? Então, gostaria de passar esse recado, desejar que vocês fiquem bem e qualquer coisa, nós podemos também trocar figurinhas aí através do Gabriel e posso responder dúvidas que vocês possam ter através dele, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Até a próxima.